Então começou com um texto do Emmanuel, que é sobre suportar a nossa cruz, Aí né. nós o lemos hoje no foi assim que a história começou. Isso já começou bem antes, só falando. E antes disso ainda começou Até o Ronaldo e porque o Marcelo foi embora, já podiam estar aqui também, né, para dar os pitacos, viu. Pode ficar e aberto aí. fica aí, Ronaldo, vamos lá. E antes disso começou com a Estela, né, a Estela falando sobre domingo, na palestra, sobre indulgência. E quando a gente começa a falar sobre a cruz, né, então começa a pensar: que história é essa de carregar a sua cruz? Cada um carrega a sua cruz. Tem uma passagem linda de Jesus, né? Aquele que quiser me seguir, né, abandona as suas coisas, né? Não é para se abandonar, né? Não é para, às vezes é mal interpretada essa expressão, mas abandona as suas mazelas e me segue, né? Segue por esse caminho que eu estou propondo, que vai ser melhor. E a gente pensa em cruz, claro que ele falou simbolicamente, né? Porque ninguém carrega a cruz dos outros. Aqui, ó. A gente sempre carrega a sua Se própria. alguém quiser seguir as minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque quando a gente fala renunciar a si mesmo, né? Dá uma sensação, no primeiro momento, fala assim, não, então eu não sou mais eu. Isso até é válido quando você chega num nível muito tipo de Paulo de Tarso. Aí já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, né? Mas não é isso que está sendo dito, nem isso que foi discutido, né? É para que a gente possa renunciar a si mesmo, no sentido de você aceitar aquilo que você é, né? Esse é o ponto de renunciar a si mesmo. E seguir, então, pegar a cruz, ou seja, assumir a sua responsabilidade e seguir Jesus. E aí veio toda essa questão da indulgência. A gente começou a falar, Marisa, né? A gente tem o mais gostoso da gente falar aqui na frente são as discussões dos bastidores. A gente vai trocando Passa o ideia, dia trocando ideia. manda um áudio, aí pensa nisso, e a gente vai trocando ideia. E a Marisa também quis trabalhar sobre essa questão, quando a gente fala de cruz, sobre indulgência consigo mesmo, né? Tolerância. E tolerância, né? Estela falou sobre a indulgência, aí a gente teve a ideia de falar sobre a tolerância, né? A indulgência leva ao perdão das ofensas alheias, né? E a tolerância é uma coisa que começa em si mesmo. Exato. Se você não consegue tolerar as suas mazelas, como é que você pode perdoar? Entendeu? Então, as bem-aventuranças têm esse trickzinho assim. Uma leva a outra. Se você deixa de falar, eu ainda não faço isso, então as outras todas pode jogar fora, porque não está fazendo também. E interpretação é sempre complexo, né? Porque às vezes tolerância também é uma coisa que pode ser interpretada de forma pejorativa, né? Tolera aquele cara, eu não tolero fulano. Tolerar no sentido de, ok, eu não concordo com nada do que você fala, mas eu vou te tolerar. Não é isso, né? Talvez superficialmente a gente possa ver a tolerância nesse sentido. Mas o tolerar é realmente aceitar as diferenças, né? Então esse é o primeiro ponto. Mas aí, enfim, começamos a pensar, essa é só para vocês entenderem de onde que surgiu o tema, né? E aí, falando sobre essa questão de cruz, cada um com a sua cruz e tal, isso a primeira coisa que me veio à mente quando eu comecei a estudar sobre esse tema, são dois princípios que eu amo no Espiritismo. O Espiritismo ele traz dois princípios dos quais, e um deles está atrelado a esse tema. O primeiro princípio que o Espiritismo traz é que não existe o pecado original. Essa é a primeira coisa que eu gosto muito do Espiritismo. Por que nós estamos com a nossa cruz? Por que nós estamos sofrendo? Porque Eva, eu sempre brinco com isso, Eva foi lá, estava no paraíso e comeu a maçã, como o pessoal diz, que não é maçã, né? Ninguém sabe qual é a fruta. A maçã foi uma interpretação da Idade Média, muito tempo depois, até pela conotação, quando você corta a maçã no meio, ela tem uma conotação sexual e, naturalmente, essa maçã. Na verdade, eu advogo que o fruto proibido era um coco, porque Eva comeu e bebeu do fruto proibido. Não pode ser coco,
Comer e beber só pode ser coco, né? E ser um fruto, então, Então, mas brincadeiras à parte, era na Bahia que é batata. lembrando que não pode. Não, a Bahia usou o coco depois, muito tempo depois, para salvar o coco. Porque nem existia coco no Brasil até Mas é isso, é 1537. porque estava ainda camuflado lá. Sabe-se até o dia que plantaram o primeiro coco na Bahia. Né? Está registrado nas cartas náuticas da história. Mas, enfim, isso é outro assunto. Então, Como é importante o coco. e hoje, para quem vai à Bahia, não imagina que nunca existia coco antes de 1500 lá, né? Mas o fato é que essa é a primeira coisa. Então, o espiritismo ele não tem o pecado original. Porque muitas das escolas religiosas falam que a gente sofre, ou seja, fruto da nossa cruz, é o fato do pecado original, né? Esse é o primeiro princípio importante. Não, se temos cruz para carregar, não foi culpa da Eva, foi culpa sua mesmo, individual. Então, é a primeira responsabilidade que o Espiritismo nos coloca, né? E a segunda responsabilidade, que é um princípio que não tem salvacionismo. Não vai chegar o dia em que o Messias vai ressurgir e vai salvar aqueles que estiverem sem pecado. E algumas escolas religiosas trazem essa ideia. Cada um vai se salvar pelo seu próprio mérito. Pega a tua cruz e me segue, né? Então, o fato, e esses dois princípios são muito importantes. Porque, num primeiro momento, ele nos traz uma responsabilidade. Tem que o espiritismo ele requer uma maturidade, né? Por isso que às vezes é difícil. É você assumir a maturidade. Tanto que na brincadeira que eu sempre faço é eu morro de saudades do demônio. Eu tenho umas saudades do demônio, porque antes a culpa era dele. Ayrton, por que você fez isso aqui? O demônio me tentou. Era o demônio. Tudo era culpa dele. Agora a responsabilidade é toda minha, não tem mais demônio. Eu fiz porque eu tenho uma falha de caráter, eu tenho um desvio de personalidade que me leva a fazer isso. E é duro assumir isso, sim ou não? Precisa ter muita maturidade. O Espiritismo é uma escola religiosa que impõe uma maturidade para a gente, o que é difícil. A primeira é assumir os nossos erros. Isso está intimamente ligado à ideia de não existir pecado original e à ideia de não ter salvacionismo. Então, a gente tem que assumir. Esse é o primeiro ponto. Mas, por outro lado, eu acho que a parte legal dessa responsabilidade é que ele nos tira a pressão. Porque em muitas escolas religiosas, como a gente. Quem sabe o dia que o Messias vem? Vocês sabem? O pessoal diz, ele vai chegar, terceiro milênio, ano 2000, né? Depois o calendário maia era 2012, e não sei o que lá, parari. Eu sempre achei que no calendário maia era a preguiça dos maias mesmo. O cara que escreveu 4.000 anos de calendário. Aí chegou um dia, o cara falou, vou fazer outra coisa da minha vida. Aí ele parou lá naquele dia lá em 2012, né? Dezembro, 1º de dezembro, 20 de dezembro, sei lá o que era. Fato é. Não, 2012 foi depois de 2000. Teve a primeira vez. A primeira vez foi 99 para 2000. Depois foi 2012 com o calendário maia, que daí terminava naquele dia e tal. Todo mundo dizia que ia acontecer alguma coisa. Bom, mas o fato é que essa discussão toda aqui em relação ao dia que o Messias vem, a gente não sabe. Está lá, se você pegar o 5º sermão de Mateus, que é chamado de sermão profético, sermão escatológico, tem todo um passo a passo de quando que ele diz que vem, né? Começa lá, quais são os momentos do juízo final e tudo mais, isso dito por Jesus, segundo Mateus, né? Mas o dia mesmo ninguém sabe. Então, algumas escolas religiosas põem uma pressão que você tem que resolver. Vai que ele chega amanhã. Se você não livrou todos os pecados, já era, não é? Não é assim? Você só vai ser salvo se você estiver sem pecado nenhum. Isso dá uma pressão muito grande, porque nós viemos de reiteradas encarnações, às vezes cometendo o mesmo erro, o mesmo equívoco, a mesma maldade. E a gente vem. E às vezes nessa, a gente toma conta
daquele nosso desvio de caráter, da nossa desvio de personalidade, do nosso desvio sexual, do nosso desvio para o jogo, do nosso desvio para vícios e tal, e estamos tentando melhorar. Mas aí o que acontece quando a gente tenta melhorar? A gente cai, não é? Não, a criança, quando tenta começar a andar, o tempo todo ela cai, até ela pegar o jeito de andar. E aí, o que acontece quando a gente cai? Quando a gente cai numa escola religiosa e que acredita que o juízo final vai acontecer e que o Messias vai salvar, a gente entra em desespero. A gente fala assim, pô, eu não tenho chance de errar mais. E se eu não ficar perfeito agora, Jesus, o Messias, não vai me salvar. Olha que pressão que é, né? Eu acho que viver numa escola religiosa assim é viver em constante pressão. É por isso que você pega determinadas linhas dentro de algumas escolas religiosas que chegam ao absurdo de fazer martírios físicos, usar silício, usar chicote, usar todas as formas de mutilar o corpo, quando a gente tem que mutilar o espírito, no sentido metafórico. O objetivo é esse, né? Lapidar o espírito, e não o corpo, porque o corpo é passageiro, não adianta nada. Então, quando o Espiritismo nos apresenta essas duas premissas, ele coloca que a gente não tem que ser perfeito numa única encarnação. Essa é a primeira coisa que eu acho que tira um pouco de pressão. Por mais que a gente busque melhorar, a gente não é obrigado, a gente não vai sair. Vocês acham que alguém vai sair perfeito? Vocês acham que alguém vai sair... Eu gosto de fazer esse comparativo para a gente poder chegar no nível que nós estamos. Porque se a gente não identifica exatamente o nível que a gente está, a gente fica achando que a gente está quase chegando perto de Jesus. E aí a gente está muito longe. Mas não é pouco longe. Aliás, perguntaram a Emmanuel quão distante nós, em provas de expiação, estamos de um espírito puro. Não é Jesus, tá? Jesus é o espírito crístico. É diferente, é outra categoria. Então, o espírito puro. E Emmanuel diz assim, olhe para o seu animal de estimação e essa distância do seu animal para nós é a nossa distância para o espírito puro. Legal ou não? É por isso que o espírito puro é tolerante. Quando a gente ensina o nosso cachorrinho a fazer xixi fora de casa, a não fazer xixi dentro de casa, e ele vai lá e ele faz, a gente fala assim, ele é um bicho do instinto dele. Eu tenho que treiná-lo, eu tenho que ensiná-lo, eu tenho que mostrar, às vezes eu tenho que ser duro com ele. Mas se ele fizer de novo, você vai fazer o quê? Algumas pessoas inadequadamente maltratam, mas você vai fazer o quê com aquele bichinho? Você imagina um espírito puro quando olha pra gente? Fala, tá caminhando, fez xixi de novo na sala. No tapete da sala era peça. Tá bom, eu sei que eu já passei por isso. Espírito puro, não eu, né? Espírito puro. Ele vai aprender que não se faz xixi dentro de casa. A gente continua fazendo xixi dentro de casa porque a gente vem de muitas encarnações, metaforicamente, fazendo xixi dentro de casa. E aí agora a gente toma contato que é errado fazer isso, mas às vezes o instinto leva a gente a fazer. O hábito leva a gente a fazer. Por isso que, quando Kardec fala sobre como que é o verdadeiro espírita, ele não fala assim, o verdadeiro espírita é aquele que se torna perfeito numa única encarnação. É assim que é a definição? Nem perto disso. O verdadeiro espírita, segundo Kardec, é aquele que sofre uma transformação moral e que faz esforços para dominar as suas más inclinações. Veja que nem está pedindo para dominar as más inclinações. Então, primeiro fazer a transformação moral, saber que fazer xixi na sala. E é assim que nós estamos hoje. Hoje a gente já sabe, muitas vezes, muito dos nossos defeitos, os nossos desvios, a gente conhece. Alguns a gente ainda não sabe, né? A gente não consegue. A gente aí descumpre uma outra máxima, né? Eu também me veio na mente quando a gente... Mas essa máxima tem 2.500 anos. É um pouco mais até. Quando você transitava lá pelo templo de Delfos, né?
e que você olhava, estava lá uma inscrição na frente do templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo e os deuses. Que é o que a gente ainda não praticou. Então a gente está começando, a gente está tentando se conhecer, se enxergar. E também é bom que a gente não faça tudo de uma vez, porque senão a gente fica assustado com a gente, né? Por isso que às vezes o pessoal fala, vamos ver outras encarnações? Melhor não, né? A gente já está no melhor momento. Daqui para trás foi só ladeira abaixo. E a gente veio galgando um pouquinho. Então vamos tentar arrumar e tal, não sei o quê, nessa aqui. Se quiser fazer, faz. Estou falando que eu só vou descobrir coisa ruim daqui para trás. Já nessa aqui já não tem tanta coisa boa. Mas o fato é, dentro desse contexto, a gente tem que se conhecer. E quando a gente começa a tomar contato conosco, a gente consegue identificar o que é o certo, o que é o errado, o que você não quer, o que eu não quero mais fazer, o que eu... E aí, quando a gente toma contato com isso, a gente cai. E quando a gente cai, a gente tem que ter a tolerância para conosco. Porque não se cobrar, porque o espiritismo não te cobra. A gente identificou moralmente, a gente fez aquela transformação moral, aquilo que a gente acreditava que era certo, hoje a gente tem certeza que é errado, e agora a gente vai fazer esforços para dominar essas más inclinações. E muitas vezes a gente vai cair. Em muitos momentos a gente vai falsear. E aí é o que eu conto, porque se a gente acha que a gente vai chegar, então imagina, isso eu estou falando de espírito puro, lembra dessa regra? Agora eu vou falar de Cristo. A Revista Espírita tem um texto em que Kardec nos traz sobre Messias ou Cristo. É a mesma expressão, né? O que muda é Mexia, que é ungido, na expressão judaica, né? E Cristo, em grego, era ungido. Então é a mesma expressão. E aí, tanto que os próprios espíritos falam assim, olha, não faz diferença como é que você chama na sua linguagem, o que importa é o que significa. Porque o que significa um espírito crístico, como Jesus, é um espírito que é responsável por um órgão, no caso, o planeta Terra. Tá? Então, cada planeta tem um Cristo. Existe o Cristo de cada planeta, existe o Cristo do sistema solar, e cada vez mais que a gente vai caminhando aí com o James Webb, a gente vai descobrindo milhões e bilhões de galáxias. E aí, cada vez a gente vai se surpreendendo com um tipo de planeta e tal, e a gente busca a vida da maneira errada, né? Vida carbônica, biológica, igual a nossa na Terra, que sofreu um processo evolutivo, não vai encontrar, né? A gente tem procurado uma outra dimensão, é que a gente só enxerga nessa aqui mesmo, né? Tanto que o próprio James Webb enxerga em infravermelho, senão você não consegue. Mas enfim, isso é outra coisa. Mas o fato é, aí você vai pegar e vai analisar. Então, Jesus, porque esse espírito que a gente conhece por Jesus, que é o espírito crístico responsável pelo órgão. Ele já era um espírito crístico, segundo Emmanuel, em A Caminho da Luz, há 4,5 bilhões de anos. Quando o planeta foi formado, ele já era um espírito crístico. Só que ele não era um espírito crístico desde essa data. Porque o espírito crístico, segundo a Revista Espírita, é o espírito puro que chegou no mais alto grau de perfeição, de evolução dos espíritos puros. E a gente nem sabe qual é a categoria de evolução dos espíritos puros. Mas aqueles que chegaram no mais alto grau evolutivo dos espíritos puros são chamados Cristos, que compreendem a vontade de Deus e as executam. Por isso que Emmanuel chama eles, em A Caminho da Luz, de co-criadores em plano maior, e João, o evangelista, chama ele de o Verbo. O Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo, o que é o Verbo? Verbo é aquilo que executa alguma coisa, faz alguma coisa. Então, o Verbo, Jesus, que a gente pode chamar ele de o Verbo, a gente pode chamar ele de Messias, pode chamar ele de Cristo, a gente pode chamar ele do jeito que a gente quiser, co-criador em plano maior. Então, você imagina da onde nós estamos.
no nosso processo evolutivo, até um espírito puro vai chão, não vai? Até o espírito crístico, aí é muito mais chão. Como é que a gente vai pôr na nossa mente que a gente vai ser perfeito, tal qual Jesus foi nessa encarnação? Não tem como. Então a gente está não se conhecendo. A gente está colocando uma expectativa maior do que o que a gente pode cumprir. Não, Ayrton, mas eu vou sair Cristo. Não, beleza, bom para você, mas a maioria daqui não vai. E nem eu. E quando a gente tem noção disso, a gente começa a caminhar pelo caminho certo. Quando Pedro... Desculpa, eu estou falando um monte, né? Quando Pedro, o apóstolo, descobriu que ele não era parecido com Jesus, foi quando ele negou por 3 vezes. Até aquele momento, Pedro achava que, por ser o apóstolo mais próximo de Jesus, por ser o apóstolo que Jesus dormia na casa dele, por ser o apóstolo que Jesus curou a sogra dele, dá para fazer uns pedidos bons, né? Apóstolo que Pedro estava no mesmo nível de Jesus. Pedro achava isso. Pedro achava. Conta-nos Humberto de Campos que, certa feita, quando Jesus recebe os publicanos para jantar, depois de Pedro ter... essa história é maravilhosa, né? O Pedro e Jesus vão para Corazim e vão lá no lar de Jeroboão. E aí, quando estava lá sentando, então, sei que lá acontece de uma situação qualquer que chamam Jesus para fazer uma cura lá na cidade de Corazim. E quando Jesus está saindo com Pedro, vem chegando os publicanos. E quando chegam os publicanos, publicano era aqueles que cobravam os impostos na época. E tinha uma coisa que os judeus odiavam. E por que eles odiavam? Porque eles cobravam impostos para Roma. A gente também odeia os que cobram impostos, né? Mas isso faz parte, né? Porque a gente tem que pagar. Quem ama o IRS? Ninguém ama, né? Mas a gente não odeia ao nível dos publicanos, dos judeus. Por que os judeus odiavam? Imagina, você veio de uma escola religiosa em que Deus, o Criador do universo, você não pode dar um nome para ele. Isso é uma das coisas, né? O inominável, o Adonai, aquele que não pode ser nominado. Tanto que é o primeiro mandamento que a gente interpreta como ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não é esse o mandamento, é não dar nome a Deus, não dar forma a Deus. O que os romanos fizeram? Colocaram César como um deus. Olha, que coisa louca. Isso é uma das coisas que os romanos fizeram. Então você imagina o impacto dentro da sociedade. E esses caras, os hebreus, eles eram, que hoje chamamos judeus, mas os hebreus, eles eram subjugados ao Império Romano. Então, que ódio que isso gerava. Com um rei, o Herodes, que nem hebreu era. Herodes não era hebreu, ele era imposto ali por Roma. Ele era o governante daquela. Então você imagina. E aí você tinha um publicano, Mateus, por exemplo, cobrador de impostos, né? E Mateus, que era não esse que estava sentado com Jesus, mas um dos publicanos, que era um hebreu que cobrava imposto e muitas vezes roubava e usurpava e fazia coisa errada para Roma, que era a personificação de tudo o contrário que os hebreus acreditavam. Os caras colocaram Deus uma moeda de ouro, esculpidos, que era o César. Ora, então você imagina, e aí Jesus senta com esses caras. Pedro escavou. Mas antes de Jesus sentar, quando Jesus estava saindo, os publicanos entram pedindo ajuda. E aí, como Jesus estava saindo para fazer um atendimento, ele fala assim: Pedro, ampara-os com a verdade. Aí Pedro foi a forra, né? Sentou, bateu na mesa, conta-nos Humberto de Campos, e começou: o senhor é um isso, o senhor é um aquilo, vocês pensam que eu não conheço? Sou as víboras de Corazim.
chamar os outros de víbora para os hebreus era uma coisa assim, tanto que Jesus não chama os fariseus de víboras. Os senhores são os filhos da víbora, né? Por quê? Porque nós temos dois personagens, Adão e Eva, né? Adão e Eva e a serpente. Os hebreus se consideravam filhos de Adão, todos são. Tanto pega a árvore genealógica lá em Mateus, o primeiro começa com Adão e vem, não é? E quando Jesus chama os fariseus e Pedro, os publicanos, de víboras, ele está falando que eles são filhos da serpente. Eles são filhos de Adão. Eles são descendentes de serpente. Tanto que Jesus complementa essa história e fala o quê? Vocês não vão para o céu e fecham a porta daqueles que querem entrar. Porque eles são filhos da serpente. Não, mas o que Jesus fala é por quê? Porque quando você desvirtua a palavra, você não vai para a terra prometida e aquele que quer entrar, porque como está sendo desvirtuado, ele não consegue entrar. Então, olha que profundidade. Mas, enfim, Pedro vai lá, aponta os defeitos de cada um. Quando Jesus volta, muito triste. Porque se chegar Pedro aqui, o antigo Pedro, e começar a apontar para cada um de nós o que a gente fez de errado, só nessa encarnação, como é que a gente vai chegar? Porque Pedro arremata a história dizendo: o reino dos céus não é para os senhores. Pergunto a vocês, se a gente chegar aqui e falar, abrir todo o nosso... Será que o reino dos céus seria para a gente? Na visão de Pedro. Né? Quantos equívocos nós temos nessa encarnação? Se pegar as últimas 10.000 encarnações, aí o bicho pega. Aí o que acontece? Quando Jesus vê isso, o que Jesus faz? Convida eles para sentar e jantar. E começa a contar do reino dos céus como um reino de oportunidade. O reino dos céus trazido por Jesus é um reino que vai abarcar a todos que querem entrar, desde que conheçam-te a ti mesmo, compreendam o seu desvio e mudem. Tanto que aqueles publicanos prometem a Jesus, pegar a história, eles prometem. Não, eu vou recompensar a viúva que eu peguei, o dinheiro, eu vou fazer isso, pai, eu quero estar. E todos entusiasmados por poder fazer parte, ainda que estivessem chegado até Jesus cheios de pecados. E aí, beleza. Termina nossa conversa, Jesus pega, sai de Corazim e volta para Cafarnaum. E Pedro resolve puxar a orelha de Jesus. Ele falou: mestre, se a gente vai dar tanta atenção para os ruins, o que vamos oferecer para os bons? Porque Pedro estava achando que pelo fato de andar com Jesus, de ter Jesus na casa dele, de pescar com Jesus, ele estava no nível de Jesus. E esse, muitas vezes, é o que, eventualmente, a gente... Por isso que eu falo sobre a escala evolutiva, para que a gente não pense que a gente está perto de Jesus. Nós podemos estar no caminho com ele. Esse aqui é o Mas sabe o que é? Se você for ver, quando Jesus fala ao tempo dele, né, para a multidão, ele não fala porque aquela multidão ali é boazinha, já está no ponto. É quando ele diz, né, renuncia a si mesmo e siga-me. Renuncia a si mesmo, carrega a tua cruz e siga-me. Por isso que esse negócio da cruz, ele é emblemático. Sim. Mesmo, né? Porque a cruz, para Jesus, foi um projeto nosso ali, de pregar ele ali, mas para ele não tem a diferença de como ele coloca para a gente. Porque ele não tinha uma cruz para carregar, e ele carregou a nossa cruz, ali o simbolismo, eu acho, né? Então, ele dizer: venha, você quer me seguir? Carregue a tua cruz e siga-me. Né? Antes das bem-aventuranças e tudo, quando ele vai chamando as pessoas. Mas essa cruz que a gente carrega até hoje são as nossas mazelas, é aquilo que a gente está reencarnando, né? Vida após vida, tentando se melhorar, né? Melhorar os sentimentos, melhorar as emoções, para poder melhorar as coisas que a gente fala e faz enquanto está encarnado. Né? Por isso que a resposta de Jesus a Pedro, qual foi? Pedro,
eu sou o médico dos doentes. Eu não vim para os Eu não vim para os sãos. Ele ali é que ele alcunha essa expressão de ser. Somos todos doentes em recuperação. Alguns caminhando, mas quando a gente se depara com a nossa doença, o que nós temos que ter, e aí é que eu acho que esse tema proposto é fantástico, é a indulgência para conosco. Não é que a gente tem que aceitar, ser indulgente, não é falar que o outro errou e aí todo mundo errou, e ele vai ser sempre errado, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, é a síndrome de Gabriela. Não. Mas ser indulgente no sentido de que a gente compreender que cada um está num processo evolutivo, num caminho, num passo. Claro que a gente vai se frustrar, né? Eu, por exemplo, quando cometo equívocos que eu prometi para mim que eu não ia fazê-lo, um deles falar demais. Não, eu acho que ainda a indulgência só é pouco. Eu acho que o BIP é bom. Sim, tem que ser o Benevolência, caminho. indulgência e perdão. Né? Mas isso, a proposta de Jesus, essa é a proposta para todos nós, mas é uma proposta para a gente usá-la primeiro conosco, porque essa ideia que Jesus traz é que fica difícil. Se nós não reconhecemos as nossas mazelas, como vamos aceitar dos outros? Porque a gente não reconhece a nossa, porque a gente não as aceita. A gente se acha sempre mais bonzinho do que o outro, né? Aí vou ajudar meu próximo, mas eu sou melhor do que ele. Olha eu já ajudando e ele não. Aí a gente já vai logo para a balança. Somos muito assim. Então é por isso que ele fala que essa cruz ainda está conosco. É uma cruz que a gente carrega nas encarnações. Não é por isso que cada encarnação pesa um pouquinho em algum aspecto. Porque a gente tem que reconhecer isso, né? Temos isso, fazemos assim, e agora eu quero não fazer. E há um modo que ele propõe para a gente conseguir não mais sentir, né, essas dores emocionais dentro de nós, é mudando a chave para com outra pessoa. A gente começa a ser bonzinho antes de deixar de ser malzinho. Eu acho isso uma proposta bacana. Porque se fosse esperar a gente ser bonzinho para ser bonzinho, pode deixar, aí o negócio ia rolar muito. Mas quando a proposta é assim, ó, só reconheça, vá reconhecendo as suas mazelas, vá reconhecendo. E vá tentando olhar a do outro e começar a tolerar a do outro. Quando você tolera o mal feito no outro, você tolera em você. E aí você começa a querer modificar aquilo em você e o outro e no outro. E aí vamos, né? Mas se a gente se afasta, né, das pessoas que são muito parecidas, por isso que as famílias ajudam muito nesse aspecto. Mas aí vem todo mundo para a América e larga metade do espelho lá no Brasil. Aí fica difícil, né? Mas o bom é estar próximo, né? Desses espelhos para a gente poder se reconhecer. Então, antes de dizer que o outro é ou deixa de ser, perguntar a si mesmo, e eu estou fazendo esse julgamento quanto a fulano, mas como eu estou nesse aspecto que eu estou vendo nessa pessoa? Porque eu não estou olhando para mim, eu estou olhando para a pessoa, então eu só vejo lá. E eu? A quantas anda né, a minha cruz? Será que está levezinha? Tá, né? Então, essa cruz, ela é muito representativa para nós. Ela é como se Jesus começou a carregar ela ali para o Calvário e a gente está carregando ela até hoje. Né? E ela vai ficando mais leve, eu creio, né? Porque a gente vai ficando mais bonzinho. Eu acredito que ninguém zera assim a encarnação, muito poucos conseguem isso hoje em dia, porque tem muitas possibilidades da gente sair um pouquinho, tirar um pouquinho o pé da lama. Agora, eu acho que o uso do BIP, esse BIP dentro do espiritismo, eu achei uma ideia genial, né? Porque é fácil da gente memorizar, né? Benevolência, indulgência e perdão, né? Eu ser bom para o outro. Como eu vou ser bom para com outra pessoa? Para comigo e com o outro, porque a gente pensa que não se julga, mas a gente se julga, se culpa, se martiriza por coisas que estão dentro de nós. Então, para eu ser benevolente, ser bom com alguém, eu tenho que saber usar essa energia primeiro para mim, porque senão ela jamais será sincera. Por mais que eu queira alimentar um faminto,
Se eu não alimento a minha fome, eu não vou alimentar aquele faminto. Vai ser sempre meia boca, né? Então, a gente tem que fazer esse treino internamente, né? Ser indulgente, ou seja, sempre se colocar no lugar do outro. Saber que o outro faz aquilo porque não sabe fazer melhor, da mesma forma que eu também ajo assim. Às vezes eu faço coisas que eu não sei fazer ainda diferente. Na hora sai daquele jeito. E você diz, não, é porque foi no susto. Não é no susto, é porque a gente ainda está com o pé naquele ponto, né? Então, esses reconhecimentos internos e externos é que vão levando a gente ao final, que é o perdão. Não é perdoar só o outro, é perdoar a si mesmo. Que a gente pensa assim, não, eu não... Claro que eu vou me perdoar, mas a gente não se perdoa. A gente está tão acostumado a condenar determinados atos, determinados pensamentos nas pessoas, que aquilo está também em nós e a gente condena em nós também. A gente só mascara, né? Finge que não, finge. É uma autocondenação. Não, porque quando eu faço aquilo, eu rezo, sabe? Eu peço a Deus que me perdoe. Eu sempre peço, assim, eu sempre reconheço. Reconhece para si, mas não reconhece dizendo assim, puxa, tornei a fazer errado, mas eu não quero mais fazer desse jeito. Eu quero trocar, eu quero virar essa chave, eu quero tirar isso, né? Essa marca, né? Então, por isso, eu digo, Não é igual das mochilas. Para o outro você está na hora, você. Foi essa palestra de Estela que nos inspirou, porque a gente vai fazer até um trabalho com as bem-aventuranças, né? Eu sempre falei isso, porque eu acho tão legal esse passo a passo das bem-aventuranças, que a gente vai, de novo, porque a gente vai sair da encarnação sabendo muita coisa, lendo bastante coisa, falando de muita coisa, mas essas coisas que a gente fala e repete, trepete, elas precisam ter um efeito em nós, antes que a gente saia do mundo físico, né? Seria o ideal. Então, por isso que no Espiritismo muita coisa, muitos temas se repetem. Mas se a gente for ver, quando o tema volta, se você fizer uma autoavaliação, você vai ver, puxa, como é que está meu posicionamento nessa etapa da minha vida? Puxa, isso estava errado, isso está errado. Aí você vai ver os seus pontos, né? Então, não é fácil. Muito mais fácil, E a gente tem... porque a gente Mas primeiro... a gente já está numa idade que dá para encarar, porque eu mesmo penso assim, vixe Maria, se voltar para o mundo espiritual de repente, chegar lá com esta cara de pau, eu vou morrer de vergonha, porque no mundo espiritual aí já era, né? Aí a aura já está ali entregando. Por mais que você queira esconder a cruz, é a cruz. Por mais que você queira, não, peraí, bota lá, esqueci lá, vou buscar. Não tem a mochila, não tem nada que nos, né, nos envolva, que diga assim, lógico que ninguém vai nos humilhar, mas aí não é o humilhar, ser humilhado pelo... É a vergonha que a gente tem de nós mesmos, de dizer, puxa vida, passei, porque a gente vai sair da vida aqui, sei lá, nos 120, 130 anos a gente vai viver, né? Então, já pensou sair depois de 130 anos, chegar no mundo espiritual e dizer, mas rapaz, só moveu isso, o ponteirinho? A cruz está do mesmo tamanho, não tiramos nem assim a base dela, só tem a parte de cima. Só a lasquinha. Eu acho Entendeu? que a gente passa por uma fase que acho que a maioria de nós já está nessa segunda etapa. A primeira fase é isso que você falou, né? A gente só vê o outro defeito e tudo a gente é qualidade. Essa a gente acha que a maioria de nós já passou, né? Claro que a gente ainda volta a isso, né? Aliás, o filósofo da sua terra, que Narciso acha feio, que não é espelho, né? Então a gente vai achando tudo que dos outros é feio e tudo que não é espelho, né, é feio. Aquilo que a gente acha é bonito. A gente já está numa segunda etapa, que é identificando um pouco na gente, um pouco nos outros e tal. Só que o cuidado que a gente tem que ter é, primeiro, aquilo que a gente está identificando é realmente um defeito? A gente tem que ter essa consciência, né? Será que isso realmente é um defeito? Eu estava assistindo mais uma vez, eu gosto de dormir assistindo alguma coisa assim que seja legal, eu estava assistindo mais uma vez aquele documentário do Chico, né? Que me inspira, né? O Chico Xavier inspira a gente a ser melhor, né? Você fala,
pô, se ele conseguiu, não se ele no sentido dele, mas se eu também posso conseguir. Porque quando a gente fala dos apóstolos, Paulo, Pedro, parece que é tão Está todo mundo longe. pior do que a Mas gente. tem alguém que passou pelas mesmas coisas que a gente, pelas dificuldades, e teve todos os benefícios do mundo, vamos colocar. Na época de Jesus era fácil, porque não tinha televisão, né? Agora com televisão é difícil, a gente ir para o centro, por exemplo, né? Mas Chico tinha uma televisão na época dele, ele conseguiu. Então, claro que ele já que já veio há muito tempo. Também não estou fazendo Mas esse Chico veio comparar. cercado, aí É, bom, né? e ele já estava há muito tempo trabalhando para Cristo, não é de hoje. Mas, enfim, o fato é que eu olhando esse documentário do Chico, né, você vê o quanto ainda a gente acredita que determinadas coisas são erradas, a gente, sociedade, isso não é. E aí apareceu um pedaço lá do Pinga Fogo, por exemplo. Aí perguntaram sobre a homossexualidade, os desvios o problema da homossexualidade, o desvio de sexualidade. E Chico vira e fala: aquilo que você chama de problema não é um problema. Então já começa a bater dessa maneira, você vem cá. Então vamos identificar aquilo que é um problema de verdade. Esse é o primeiro ponto, a gente começar a identificar o que é um problema, o que é o nosso desvio de caráter, o nosso desvio de personalidade, a nossa falha na execução. E aí que a gente começa. Onde está o problema? E aí você começa a limpar, né? Bom, porque a gente traz dentro da gente, por diversas reencarnações, dentro de várias escolas religiosas, estigmas que são falsos. Que são falsos. E aí a gente acaba gastando uma energia para combater algo que não existe. Né? E aí você vai falar assim, pô, quando você deveria, como a gente, né? Quando a gente combater aquilo que realmente existe. Olha, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso. Criamos muita Criamos. imagem deturpada que não existe, mas a gente crê naquilo. Da perfeição numa coisa que não é real. Né? Então a gente tem que, primeiro, fazer essa limpeza, eu acho. O que realmente das coisas que eu faço é, de fato, um erro. É por isso que tem que ser um processo individual, entendeu? E hoje tem várias coisas que nos ajudam a chegar a isso, mas você pode ter os melhores médicos, psiquiatras, psicólogos, analistas, tudo, mas se você não tem ainda a coragem de mergulhar interiormente, não adianta, você vai pagar aí não sei quantos mil anos de análise, de terapia, mas você não vai falar a verdade, porque é você com você mesmo. Por isso que quando Jesus dizia, não adianta, entendeu? É alguma coisa, nem Deus faz por nós. Esse tipo de crescimento faz parte do nosso desenvolvimento moral e isso cabe a nós executar. Então, a gente tem vários recursos, né? O bom é isso, a gente temos a eternidade aí para viver e vindo em diversas situações que cubram todo esse universo doente que a gente ainda carrega. Se não tivéssemos mais assim, eu falo nós como humanidade, né? Ainda não teria mais um homem matando o outro pelo telefone celular, por causa do carro, porque com raiva dele ele bateu aqui, eu vou lá matar ele. Hoje em dia se praticam atrocidades que era do tempo que, se a gente olha, era naquele tempo que a gente era muito ignorante, muito. Então, hoje a gente ainda tem assim rompantes, impulsos, né? Falta de um controle emocional, que às vezes até a própria pessoa fica assustada. Puxa vida, isso aconteceu, mas me tocou tão profundamente que eu nunca pensei de sentir o que eu senti. A gente ainda tem isso. Então, para a gente ver como o lixo é profundo, essa parte doente, lixo não, essas são as nossas doenças, né? Os problemas que nós passamos para hoje sermos alguma coisa. Hoje a gente já quer ser, né? A gente vinha assim, como se embolando nas encarnações. Agora a gente
já busca uma proposta, já busca analisar melhor, ler melhor, pesquisar. O homem está cada vez mais inteligente. Não está nada ficando pior, está tudo com muito mais recursos para que a gente possa usar conosco. É que a gente pensa logo em alguma outra coisa mais, né? Mas para usar conosco, para poder cada indivíduo começar a sentir um bem-estar que nunca sentiu. Então, essas propostas todas que as religiões fazem desde sempre, né? Que o Espiritismo faz também, é tão pessoal, que por isso que eu acho assim, o Espiritismo é o único lugar que não cobra muito, né? Você passa... hoje eu estava até conversando com o Ronaldo sobre isso, né? Pensando assim, eu digo, meu Deus, fui pensando nas pessoas que já passaram pelo centro e tive assim, eu digo, meu Deus do céu, eu acho que mais da metade dessas pessoas, elas não hoje estão em outras coisas, assim, procurando outras coisas, né? É um núcleo muito pequeno que vai se achando e se apoiando e se conduzindo, ajudando nessa condução do entendimento, que não é fácil. Mas muita gente desiste no meio da história, né? Isso não está dando certo. Porque a gente vem em busca do milagre. Olha, eu quero que o preto fique branco. O salvacionismo. E não vai acontecer assim. Tudo depende de nós, né? Quando a gente pede por alguém, por um filho, por uma mãe, por alguém doente, aquele doente, ele é o responsável, imagine. Aí você tem sua criança em casa e você diz, mas eu quero salvar a minha criança. Então, você tem que cercar esta criança de todos os apetrechos que você puder e para que ela possa usufruir um pouco daquilo. Só que quando é uma criança, a criança depende de você. Se você não se envolver também com a sua parte, não vai para frente. Porque você está aqui no centro com o seu filho, com o seu marido, com o seu cachorrinho doente. E você, na hora que vai para casa, o que está melhor é o responsável. Em tentar manter a organização da assimilação daqueles processos. Então, não é fácil. Não é fácil. Primeiro que a vida é muito embolada, né? A vida física da gente é muito cheia de coisas. Mas aí a gente também não pode ir morrendo a cada vez que as coisas demoram de dar certo. A gente tem que viver tentando, né? Eu acho que tem que tentar sempre, né? Sempre, sempre. Se seu grupo que você apoia e é responsável e é apoiado está crescendo, está saindo das suas vistas, continue mantendo né, envolvido na atmosfera do socorro, do pronto-socorro, né? É o que se pode fazer uns pelos outros. Isso é que eu acho que a gente entra nesse processo de ser mais indulgente, de ser mais tolerante com os outros e conosco, porque não tem ninguém que possa dizer assim, né? Até Chico, Divaldo, tem as suas mazelas, tiveram também os seus problemas de reencarnação, que eu dizia assim, meu Deus, para que Chico passar por um negócio desse, aquele negócio de Nova York? Chico merecia isso? Não, e a angina, né? Angina, cegueira, mas você vê como o espírito, ele gosta de vir. O espírito elevado é assim, ele adora vir com o corpo físico comprometido, que é para ver se já está melhor, ele, espírito, está melhor do que o encarnado. Porque se o espírito, ele começar a dizer, não, eu não vou hoje fazer esse trabalho, não se Chico, né? Porque eu quero primeiro ir ali, ver minha vista, está assim. Então, é um negócio, a gente vive vivendo desafios diariamente, de tudo, né? Em todos os sentidos. Acho que o nível evolutivo desses espíritos é tão grande que eles já chegaram no ponto que eles estão vendo a linha do espírito puro ou do espírito muito mais evoluído, que a gente ainda não enxerga. Ele passava de uma coisa, eu tenho ainda alguns resgates lá de trás ainda, quando ainda era meio homem da caverna. Deixa eu vir tudo dessa aqui para quitar o resto, né? Porque eles vêm... Quem ainda não assistiu o nosso lar hoje, deixe logo o nome aí, que a gente vai passar de novo, que aí é que a gente vê assim, isso muito claro. Espíritos, né? Pareciam melhores do que a gente e entra num compromisso tal, e aí embola tudo. E a gente vê que não é fácil. Mas isso era naquele tempo de André Luiz. Agora está, poxa.
2024 está todo mundo mais safo, entendeu? E para quem não sabe a dor da angina, o Chico explicava, é como se uma cascavel tivesse picado o seu coração. Ah, velho. Imagina a dor que é. Mas Chico era bem dengoso, viu? Gente dengosa é que adora essas comparações. Que aí fica todo mundo com pena. Oh, meu Deus, né? Sinta uma dor para você ver. Se começa a dor, Ave Maria. Pode ser uma dorzinha ali, quem sente é que sabe, né? Mas são pessoas, né, Maria, que a gente vê que tinham tudo para desistir, Não é? usar todos os recursos materiais em prol da própria saúde, da própria situação financeira. Olha a casa do Chico. Quem for visitar a casa do Chico, você vai ver a maior simplicidade do mundo. Agora está até mais tchan, né? Agora. Por quê? Porque ele morreu. Eles tombaram, né? Virou um museu. Mas mantendo também nem assim. as baratas, ele deixava que matasse. Ele não deixava que matasse as baratas. Porque, olha, é como você vê que a pessoa já viu o mundo de outra de uma forma. maneira totalmente diferente. Mas falando em Francisco, lembrei agora de uma passagem. Falando em Francisco, eu lembrei agora de uma passagem do Francisco de Assis, ali nesse livro que está sendo estudado no sábado, em que Francisco, logo no início, que ele estava com aquela ansiedade, aquela perturbação de eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar, ele já sentiu, o espírito já estava falando com o corpo que aquilo o caminho que ele precisava seguir, né? E refletiu com o pai, né? O pai principalmente naquela, né? Ele via que ele não concordava, embora amasse o pai, não concordava com o que o pai fazia. E aí queria mudar o pai, queria mudar o mundo e tal. E aí Jesus vem para ele e fala, antes de mudar o mundo, todos aqueles que querem mudar, ele fala, Jesus inspirando a mãe, e a mãe fala para ele. Depois Jesus fala com ele mesmo, nos sonhos. Mas inspirando a mãe, fala assim, todos aqueles que querem mudar, que percebem que o mundo precisa ser mudado, começam na tentativa de mudar o mundo, quando deveriam começar na tentativa de mudar a si próprio, antes de mudar o mundo. Que é o que a gente continua fazendo, esperando, como há 2000 anos atrás, os hebreus perguntavam para Jesus, e quando que a gente vai ter a vida eterna, o reino dos céus? A gente continua fazendo a mesma coisa. A gente continua há 2000 anos perguntando quando vai ser o mundo de regeneração. A gente está perguntando, nas fileiras espíritas, a gente pergunta, e aí, já teve alguma comunicação ontem aqui, segunda, quando que vai ser o mundo de regeneração? Né? Fica perguntando. O mundo de regeneração é fácil de saber quando que ele vai acontecer. Quando 50% mais um dos 20 bilhões de espíritos que estão nesse planeta começarem a vibrar como regeneração. Bem-aventurados os mansos, já tá no caminho. Então, como é que você faz? Faz uma mudança interna, porque Judas já quis fazer a mudança externa e não funcionou. Depois Paulo de Tarso tentou mudar, Pedro falou. Mas a jogada é justamente essa, né? É conscientizar, cada um tem a sua cruz, ninguém está isento de nada, ninguém está acima disso ou daquilo, está todo mundo carregando a sua. Então, se cada um tentar fazer um esquema, né, para poder se melhorar, imediatamente isso vai começar a mudar, porque a melhora proposta por Jesus é essa, carrega a sua cruz e siga-me. E qual é o mandamento? Né? Ama o teu próximo como a si mesmo. Então, é vir com toda a sua mazela, tentando ser melhor para o outro a cada dia. Cada vez que você conseguir, né, que essa proposta saia de você com muita sinceridade, um pouquinho, aquilo está retornando para você em luz, entendeu? Por isso que a cruz vai ficando mais leve. Essa é a proposta. Não é assim, eu vou me melhorar, ficar zen, igual a Jesus, e aí eu venho, não. É fazer isso um pelo outro. Porque esse um pelo outro é que vai dar o resultado, é que vai pegar o ritmo, entendeu? De todo mundo começar a se sentir melhor
naquele ponto, aí vai para o outro, e vai. Imagine quantas coisas boas hoje em dia estão se fazendo. Estava assistindo a Olimpíada, a primeira Olimpíada maravilhosa que eu assisto, assim, que eu tenho vontade de ver, né? Um negócio tão claro, um honrando o outro, um homenageando o outro, né? A nossa Rebeca lá tendo a outra, a Deus, ainda bem que ela já fez o tratamento, foi para o centro, deve ter tomado caripasse, já está uma menina mais suave, mais, sabe? Assim, podendo viver os momentos dela com mais tranquilidade, porque cada um tem a sua dor. A gente não pode exigir do outro nada. Ah, fulano, você devia ficar mais assim. Olha, fulano, você devia fazer isso. Não dá, não dá. Porque você não sabe o tanto que tem lá dentro de impedimentos, que para você, nisso está fácil, para o outro está difícil. Então, ajude, porque se o seu está fácil, ajude o outro que está difícil, que o outro vai ajudar com o que nele está fácil o outro, e aí aquilo vai pegando feito um rastilho de pólvora. Quando a gente pensar que não, realmente, se vai se estabelecer o mundo de regeneração, vamos entrar nele, entrar na fila. Agora eu vou ficar, será que isso é verdade? Sei não. Eu não, para mim é sim, estou levando muito a sério, porque eu quero estar lá. Aí depois, olha, aqueles que estavam meio duvidosos vão voltar para o fim da fila, porque, entendeu? Pode ter dúvida. A gente não pode ter dúvidas quanto ao amor de Deus por nós. Nada vai acabar. Todo mundo dizia que o mundo vai acabar, não vai acabar. Uma coisa que não nos pertence, nem a gente consegue destruir, porque nós também fomos criados pelo dono do mundo. Então, só vamos ser destruídos se ele quiser. E ele não quer, ele acha que a gente é que movimenta a história lá. A novela só está pegando o Ibope lá em cima porque temos nós como, né, coadjuvantes. Então, não vamos ficar mais chorando pela morte da Bezerra. Olha lá, está assim, olha a guerra, e agora? E o presidente, e não sei o quê. Não, o melhor que puder. Vamos buscar em cada pessoa o melhor que puder, inclusive naquele que vai ser o presidente, que venha o melhor. Eu não sei qual é o melhor. Eu acho que eu sei para mim, né? Você sabe para você. Agora, vamos analisar direitinho, né? Se for que venha o melhor, não é o que eu penso, é o que você pensa, mas o que bater lá em cima, assim, disser. Ou então, eu acho que não é nem que venha o melhor, vem o que a gente merece no momento, né? Não peço o melhor, é o que a gente merece. Mas é isso aí, gente. Mas depois que a gente entrar nas bem-aventuranças, vai ser legal, né? Vai ser lindo. Eu gosto das bem-aventuranças. Porque a bem-aventurados, quando no emaranhado da vida, que fica difícil aqui, ali e acolá, e aí a gente termina perdendo um pouco a esperança. E esperança é uma coisa que a gente tem que garantir ela no coração, pelo menos a esperança de que dias melhores virão, de que vamos estar melhor amanhã, que hoje vai ser melhor do que ontem. E isso a gente tem que repetir para a gente se ouvir e o universo todo não deixa disso que está ao nosso lado também ouvir e começar a melhorar, né, as energias. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, não dá para esperar. Né? Esse é um ponto fundamental, né? A gente não pode cair no desânimo de achar que... Eu não consigo ver nada que hoje é pior do que 100 anos atrás. Não consigo. Tudo que a gente pode ver é melhor. Assim, não, mas não tinha tanta violência. Claro que tinha. Há 100 anos atrás, um negro não podia estar sentado aqui nas fileiras aqui com os brancos. Uma mulher não podia estar sentada aqui e não estaria votando. Não tem nada no mundo está pior do que 100 anos atrás. Só a maldade. Maldade, ela só está perdendo. Ela só está perdendo. E vai chegar um dia que ela vai perder totalmente. Ao ponto em que mesmo que o Gregório descobriu que o mal tem limites. O Gregório descobriu isso, demorou 600 anos para descobrir, mas ele descobriu que o mal não vai vencer.
Então não é nada, a gente tem que manter esse bom ânimo, porque a gente pode pensar que, mas hoje talvez a imprensa consiga noticiar mais rápido as maldades que acontecem no mundo, a gente tem acesso a isso de maneira mais rápida. Mas há 100 anos atrás você matava pela honra. 2 pais fundadores desse país se desafiaram e um matou o outro num desafio. 2 pais fundadores por corrupção. Então, é só pela história. Então, assim, não é nada. E não há nada que o homem possa fazer que possa destruir o mundo. Nada. Isso você tem razão. Que nada, meu. Pode destruir a vida do ser humano na Terra, mas Teia veio, gigante, veio, bateu na Terra, não destruiu a Terra, formou a Lua. Então, deram. Não, a essa altura não pode acreditar mais. A gente tem que ter bom ânimo. Com certeza, acho que nós, enquanto espíritas, temos, porque senão a gente vai acreditar que isso é um trem desgovernado. Se tudo tivesse pior, era um trem desgovernado. Isso aqui é feito com planejamento. Claro que conta com pessoas, né, que acabam cometendo erros por conta do mau uso do livre-arbítrio, mas o mundo está em progresso. E ele é capitaneado por Jesus, que está na frente desse planeta há 4,5 bilhões de anos e não tira férias. As férias dele foram há 2.000 anos aqui, passar um tempo com a gente. Então, vamos